Fala galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo de Chia. Esse vídeo eu trouxe para vocês o quanto que é preciso investir, qual que é o retorno que você vai ter, quanto tempo esse equipamento vai durar, tá? Depois da repercussão dos últimos vídeos, eu resolvi trazer um pouquinho de informações matemáticas para que a gente possa juntos avaliar se vale realmente a pena ou não, tá? Importante frisar que esse canal ele não tem patrocínio, né? Então, as informações aqui contidas não têm um viés de consumo. A ideia não é empurrar nenhum produto para vocês, como a gente encontra nos demais canais. Tá? As informações aqui elas vêm baseadas em fato, aquilo que é possível testar e que realmente traz ou não resultado financeiro para o investimento que a gente pretende fazer nessa moeda que tem sido uma incógnita até então. Eu vou falar mais uma vez um pouco aqui sobre os plots, né, da Chia. Esses aqui são as informações que estão no minerador, que eles disponibilizam. Então, esses são os espaços necessários em disco para que se possa gerar essa quantidade de espaço de mineração. Tá? Um ponto que eu bati muito na tecla no último vídeo foi que é necessário 239 GB para se gerar 101 GB de mineração efetivamente. Esse valor aqui ele não cabe num HD de 240, 250 gigas. Por isso que eu havia dito que esse valor é um valor muito esperto, muito maquiado, que ele é justamente feito para que você utilize um HD de 500 gigas para gerar, tá bom? Você já vê que tem um certo viés de consumo nesses tamanhos. E isso se expande para os demais, né? Você percebe que para fazer um plot de 208 gigas, você precisa de 521. Um HD de 500 GB não serve, não tem espaço suficiente. Você efetivamente vai precisar de um HD de 1 TB, tá bom? Além disso, né, o que a gente tem? Eu fiz uma avaliação, eu fiz alguns plots já, eu estou fazendo estudos com a Chia, eu mostrei no outro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, caso vocês ainda não estejam acompanhando a saga da Chia que eu tenho feito, tá? Eu fiz uns testes com um HDD, né, um disco rígido normal, e ele leva 24 horas para gerar um plot de 101 GB, tá bom? E ele fica nesse período o tempo inteiro com gravação a 100%, tá bom? Ou seja, se o disco em média grava 100 megabits por segundo ou 15 megabytes por segundo, ele vai gerar em torno dessas 24 horas uma quantidade de escrita de 1,3 tera no disco. Tá? Ele grava, regrava, ele faz algum processamento, porque o processador também é bastante utilizado, tá bom? Então, ou seja, para que nós tenhamos 101 GB de efetivamente espaço disponível para mineração, ele grava, desgrava e regrava 1,3 terabytes de qualquer coisa no seu disco, tá? Mas aonde que isso é importante, né? Por que a gente fala disso? Eu vou explicar um pouco mais para frente porque é importante essa informação, tá? Vamos pensar que nós vamos investir em Chia, vamos querer minerar Chia. O que é necessário? Então eu escolhi um hardware aqui, eu fiz uma sugestão, tá? Nós vamos precisar de uma placa-mãe que tenha pelo menos 4 a 6 conectores SATA. Né? É importante que você possa expandir isso no futuro, né? E compre mais HDs, enfim. Eu estou pensando em algo ainda pequeno. Bom, se nós vermos alguns vídeos aí de fora do Brasil, a gente vê situações onde são colocados 10, 20, 30 discos no mesmo computador. Estou falando de algo tangível, algo que a gente pode ir no mercado e comprar, numa loja, enfim, tá bom? Eu estimo gastar uns R$ 1.000 mais ou menos numa plataforma simples, tá? Processador aqui é placa-mãe e fonte, né? Um processador rápido é interessante, não precisa ser de última geração. R$ 700 é um valor adequado para se gastar. No mínimo 8 GB de RAM, se for possível 16 é melhor, porque faz diferença. Não é muito, mas faz diferença, tá? Um kit de resfriamento legal, porque esses discos ficam 100% funcionando 24/7, então é importante que eles sejam resfriados adequadamente, né? E eles sugerem, e eu entendo, né, um disco rápido, um SSD, para que seja feita sejam feitos os cálculos para que depois gere seu arquivo de plot. Eu vou entrar em mais detalhes, por isso que eu não coloquei o preço aqui. E um HD grande, eu sugeri um de 2 teras, né? E eu vou explicar por que mais para frente, é um custo estimado de R$ 400. Então,
Se eu não tenho absolutamente nada e quero partir para o mundo da mineração de chia, o nosso investimento vai ser R$ 2.900 mais um SSD, pensando que eu não tenho absolutamente nada, tá bom? Falando um pouco do SSD, eu não coloquei o preço lá. Não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas os SSDs, eles têm limite de gravação. Isso, você não pode gravar indefinidamente à vontade, quanto você quiser, dentro de um SSD. Dentro do site da Samsung, que é uma marca de referência, ao menos para HDs, né, e SSDs, enfim, eles já mencionam que o SSD deles tem uma garantia de 5 anos ou 2.400 terabytes escritos. Eu trouxe aqui no detalhe, né, o tamanho para cada tipo de disco, porque 2.400 tera gravados no modelo de 4 teras. Se nós pegarmos o modelo de 2 teras, por exemplo, são 1.200 teras que você vai poder gravar nesse disco. Então ele tem um limite. Num dado momento, esse disco vai parar de funcionar, tá bom? Por isso que é preciso prestar muita atenção se você vai querer realmente gastar, queimar, utilizar até o final o seu SSD para esse fim, tá? Eu peguei um outro modelo aqui, um NVMe, um disco mais caro, um disco mais forte, um disco mais interessante, e nós encontramos a mesma quantidade de gravação limite para 2 teras. Ou seja, ele vai cansar, ele vai parar de funcionar na mesma proporção de um SSD normal. Aí vocês vão me falar, mas você tem que usar um profissional, um NVMe top, high-end. Tudo bem, vamos avaliar então um NVMe Pro Samsung. Eis que nós encontramos 1.200 para 1 tera. Melhorou um pouco, né? Nós tínhamos 1.200 tera de gravação para 2 teras, aqui a gente tem 1.200 teras de gravação para 1 tera. Sim, há uma melhoria. Mas será que eu bato esse limite muito rápido? Bom, eu resolvi avaliar então alguns SSDs que são empresariais, né? Realmente para servidor, para aquele cara que fica ligado 24/7, gravando, lendo, banco de dados, etc. Eu trouxe duas opções aqui. De cara a gente já percebe que para 1 tera o preço é muito alto, né? Leitura e gravação de um SSD normal, nem é a velocidade de um NVMe, mas a gente percebe que o TBW deles é um pouco acima quando a gente fala da série M. Tá? A série R fica um pouco acima, não muito, dos convencionais, mas a série M da Kingston, que também é uma marca boa, de referência de mercado, a gente tem um TBW de 2.278 teras. É muita informação que você consegue gravar nesse disco antes que ele venha te apresentar alguma falha, tá? Mas e agora? O que eu escolho, né? Quais são os benefícios? Então, assim, um SSD empresarial ele tem um custo altíssimo, ele vai ter uma durabilidade maior, mas a velocidade é inferior a um NVMe, né? O SD convencional ele tem um preço inferior, ele tem uma durabilidade inferior, mas a velocidade dele já é maior do que um disco rígido. Isso que seja interessante. O NVMe ele é o que tem a maior velocidade de todos. Ele dura o mesmo que um SSD normal em termos de gravação, e o preço dele é um pouco mais alto, né? Um preço intermediário. Agora, e se eu usar um HD normal, um HDD, um disco rígido? Eu vou ter uma maior durabilidade, eu vou ter uma velocidade menor e eu vou ter um custo menor. Pode ser uma alternativa, por que não? Tá? Se a gente colocar aqui na referência, né? Quando eu falo do Samsung Evo de 2 teras, que tem lá 1.200 teras de gravação a um preço de 2.200, eu consigo fazer 926 plots até que ele estrague. É muita coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, um HD de 1 tera da Seagate consegue só 9 plots dentro dele. Então assim, se eu conseguir 900 plots, eu precisaria de 100 HDs de 1 tera para encher. Opa, então peraí, eu não consigo comprar 100 HDs de 1 tera. Então, faz sentido que se eu investir no NVMe, eu não vou estragar ele antes de lotar todos os meus HDDs. Então pode ser interessante, pode ser um caminho. Eu não preciso de um SSD empresarial que custa R$ 2.800 para 500 GB. Eu poderia fazer 1.700 plots. Eu não consigo fazer nem 900, tá bom? Falando de espaço,
né? Quantos plots eu vou conseguir guardar no HDD para ficar realmente minerando? Então, assim, um HD de 1 tera, eu consigo 9 plots, né? De 2 tera, 18, 4 tera, 36, e assim a gente consegue fazer um cálculo, tá? Porém, se nós pegarmos os preços atuais, né? Tô falando aqui maio de 2021, hoje o que está mais interessante é o de 2 teras, que custa R$ 21,67 por plot de farm que eu colocar nele. Então, por isso que eu escolhi colocar um HD de 2 teras, e eu fiquei em cima do muro em relação ao NVMe, porque de repente não é necessário. Se vocês tiverem um HDD como disco principal do Windows e ele tiver as quantidades necessárias de espaço, não há necessidade de estragar um SSD para esse fim. Tá? Eu trouxe aqui uma tabela de rentabilidade da Chia, porque afinal a gente só falou em gastar até agora. E o valor que nós vamos receber em relação a isso é muito importante. Tá? Tem esse site de referência aqui, chiacalculator.com. Tá? Eu coloquei aqui uma estimativa de 18 plots, né, que é o meu HD de 2 teras. Tá? A um preço de $10 a Chia. Nós não sabemos o valor da Chia ainda, né? Existem rumores no mercado dos valores, mas nós ainda não sabemos o valor correto. Então, assim, se eu conseguir preencher um HD de 2 teras com 18 plots, né, num total de 1,78 tera, a ideia é que eu receba algum valor em 6 meses, tá? E que esse valor vai ser, na média, de $3,38 por mês. Isso com o valor da Chia a $10. É apenas uma referência para os próximos cálculos. Vamos imaginar então um cenário de hardware baixo custo, né? Onde a gente tem um kit de processador e placa-mãe sem custo, ou seja, eu já tenho esse kit, eu já tenho esses hardwares, né? Eu vou utilizar meu próprio HDD para plotar, então assim, eu preciso de um HDD com ou sem o Windows instalado com pelo menos 250 GB livre, tá bom? E vai levar em média 24 horas para se fazer cada plot de 101 GB. Eu já fiz esse teste, já fiz mais de 10 plots, eles levam 24 horas em média, tá bom? Eu vou fazer a aquisição de um HDD de 2 teras, para eu conseguir colocar meus 18 plots, tá bom? E um valor que ninguém comentou ainda, quanto que essa máquina gasta ligada na tomada, tá bom? Aqui de onde eu estou fazendo o vídeo, São Paulo, capital, o quilowatt custa em média 80 centavos. Essa máquina aqui, ela tem um consumo aproximado de 250 watts, tá bom? Ou seja, no mês ela vai me gastar algo em torno de R$ 140. Isso é importante levar em consideração, tá bom? Se nós pegarmos o nosso custo desse hardware, baixo custo, que foi só apenas R$ 390, e eu só comprei um HDD de 2 TB, tá? Colocar o custo de energia mensal e mantiver a Chia a $20, em um ano eu vou ter um prejuízo de R$ 1.631. Ou seja, não fecha a conta. Qual que é o valor da Chia para fechar a conta? $94,51 se eu investir apenas R$ 390. Eu vou em um ano zerar essa conta. Eu vou levar um ano para me pagar esse HD. Tá bom? Levando em conta que eu pago energia, que eu comprei esse HD e que eu já tinha todo o hardware necessário para colocar ele para funcionar. Com a Chia $200, eu teria em um ano o lucro de R$ 2.300. Já é um valor, de repente, interessante se você também tem o HDD de 2 teras encostado na sua casa. Né? Falando do hardware ideal, será que é mais interessante eu montar uma máquina? Então, assim, se eu investir R$ 2.500 num kit bom, processador, placa-mãe, memória, resfriamento, fonte, tá? Mais R$ 430 num SSD de 480 GB, só para fazer esse plot, tá bom? E mais 4 HDDs de 2 TB, que pelas nossas contas ele pareceu ser o mais interessante, né? Eu vou levar 9 dias mais ou menos para fazer a carga total, né? Todos esses plots. Eu vou continuar gastando um valor muito aproximado, aqui de 140, 150 reais por mês, tá bom? E por incrível que pareça, aumentar o hardware, comprar um hardware maior não traz retorno. Com a Chia a $20, eu vou ter um prejuízo de R$ 5.000 em um ano. E para eu zerar o meu investimento, eu vou precisar que a Chia custe $225. Tá? Eu trouxe mais um cenário aqui,
a $300, tá bom? Então assim, sair comprando hardware para minerar Chia não é uma boa opção. Bom, eu não recomendo, eu não vou incentivar essa compra, esse mercado, tá? É possível que se faça sim a mineração da Chia com o HDD que vocês têm em casa, né? Se vocês quiserem fazer experiências, testar, ver como é que funciona e tudo mais, é legal, mas eu não investiria dinheiro nessa mineração nesse momento.